Fala aí, Massa, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, mais uma resenha da Massa aí, número 18, hoje, dia 25 de novembro, meu aniversário. Sem puxação de saco nos comentários, vamos falar só de Galo. E, bom, falar dessa derrota aí que fudeu agora pra final. Fudeu em partes, né, velho? Eu vou falar aqui rapidinho sobre o jogo, porque foi ridículo, nem, acho que nem nas piores fases do Atlético, 2004, 2005, 2006, eu vi um jogo em que foi tão desequilibrado como foi o primeiro tempo, principalmente. Aí ninguém vai falar, você tá doido? Não, não tô doido. Os times de 2010, 2011 eram muito ruins e faziam exatamente o que o Atlético fez, nada. Era assim, assistir o jogo do Grêmio. E no segundo tempo deu até uma melhorada, uma pressionada, e é nisso que eu confio para o segundo jogo. Eu vou dizer porquê, e aí acreditem em mim, não é lero-lero não, mas não tem como eu provar. Mas eu dei um rolê com meu pai na quarta-feira de manhã, e aí a gente sempre, como sempre, conversa sobre o Atlético e tal. Ele é meio alterado, ele fica nervoso pra caralho e tal. Aí eu falei com ele, falei, ô pai, eu tô achando que o melhor resultado pro Atlético é até empate ou perder. Eu acho que não vai ser ruim pro Atlético. E ele achou um absurdo, né? Ele ficou louco, queria me matar, me jogar pra fora do carro. E eu tentei explicar com ele, eu tive menos êxito, porque ele começou a gritar comigo, falar que eu sou louco. E eu vou tentar explicar para vocês aqui que já devem estar também me chamando de louco. Mas faz sentido, porque tanto que eu acredito muito ainda nesse título, porque o Atlético tem um problema crônico defensivo. E o Atlético tomou gols de todos os times contra os quais jogou nos últimos jogos, inclusive Santa Cruz, que já foi rebaixado com rodadas de antecedência. Então o Atlético toma muitos gols. O Atlético é uma mãe na defesa. E eu pensei o seguinte, se o Atlético abre o placar aqui e abre uma vantagem de 1 ou 2 gols, a gente sairia comemorando e chamaria o Grêmio para cima lá em Porto Alegre. Parece ilógico, né? Torcer para o Atlético perder. Eu não torci para o Atlético perder, mas como eu vejo o mata-mata, eu já falei isso aqui, né? Eu vejo o mata-mata como um jogo só, a ida e a volta. Então eu pensei, estrategicamente seria bom o Atlético não provocar o Grêmio para o jogo da volta. Não provocar o Grêmio, que eu falo, é não fazer o Grêmio ter que virar resultado. Porque se o Grêmio tem que virar resultado lá, joga lá igual jogou aqui, fácil, para cima da defesa do Atlético. Joga assim, a hora que for vai fazer gol. Então eu pensei que um empate ou uma vitória simples poderia fazer esse efeito aí no Grêmio no jogo da volta. E, né, não torci contra o Atlético, óbvio que não, mas confio muito porque lá eles podem tentar segurar o resultado e o nosso ponto mais forte é justamente o ataque, como foi no segundo tempo. Quando eles abriram mão do jogo, quiseram segurar quando fizeram o segundo gol, o Atlético pressionou, teve muito mais chance, e mesmo assim num contra-ataque simples de zagueiro, em que o zagueiro tomou a bola do Robinho, tentou lá proteger a bola, no contra-ataque eles fizeram o terceiro gol. Então esse terceiro gol aí fudeu tudo. Mas se fosse 2-1, eu estaria confiando demais, porque eu ia prever, né? Eu prevejo, não sou nenhum estrategista do futebol, mas prevejo que eles vão atacar menos e tentar segurar o resultado. E nesse ponto o Atlético é muito mais forte do que se tivesse que defender a ambição deles de virar o jogo. Vocês entenderam? Parece que é esquisito, mas não, é isso mesmo que eu penso. E é nisso que eu confio, porque, por exemplo, no mesmo dia, teve um jogo da Champions League em que o Benfica meteu 3-0 no primeiro tempo e tomou o empate do Besiktas no segundo tempo. A gente já viu o próprio Grêmio quase virar uma vantagem de 5 gols. Então, assim,
dependendo da hora que o Atlético mete um gol, e todo mundo, eu, você, todo mundo, todo atleticano está pensando nisso, com certeza. Então, meter um gol no começo do jogo, acabou a vantagem do Grêmio, acabou. É o Galo continuar pressionando, deixar o Grêmio vir, né? Deixar não, né? Porque aí eu espero que o Diogo Jacomini faça em uma semana o que nenhum técnico conseguiu fazer nos 2, 3 últimos anos, que é arrumar a defesa do Atlético. Mas é mais provável que o jogo fique totalmente aberto se o Atlético meter um gol, e aí as chances do Atlético ser campeão, ou pelo menos levar para os pênaltis, voltam a ser gigantes. E eu me assustei com o time do Grêmio. Eu não acho um time tão bom pelo tanto que ele jogou. Ou o Grêmio jogou muito, ou o Renato fez mágica naquele time, ou o Atlético foi muitíssimo mal. Nível dos piores times que a gente viu jogar no Galo. Enfim, comentar só rapidinho sobre o último vídeo que eu falei. Muita gente entendeu que eu estava defendendo o Vampeta. Eu não estou defendendo o Vampeta. Eu sou contra sempre você pegar o que a pessoa falou e deixar de lado, ao invés de discutir aquilo, e atacar a pessoa. E foi o que fizeram. Tentaram atacar o Vampeta, desqualificando o Vampeta, só que isso é impossível. Aí estão falando que eu estou deixando de falar do Galo para defender o Vampeta. Não, não estou. O que eu quis usar a oportunidade como exemplo foi para dizer que jogador não tem desculpa de jogar mal por balada, por pegar mulher, por beber. Sabe por quê? Aí eu usei o Vampeta como exemplo. Agora eu vou usar outro cara como exemplo. O Douglas aparece fumando, brother. Fumando. Como é que um cara que fuma joga bola? Aí o Douglas aparece na balada todo dia, quebrando tudo, zoando, faz vídeo falando que vai beber, que não sei o que, rouba a bunda da filha do chefe. Então o cara não tem disciplina de atleta, ele não tem. Agora olha o cara jogando contra o Atlético. Coloca o Casares no lugar dele, indisciplinado ou não se cuida como atleta, e vê se o Casares faria o que o Douglas fez naquele jogo. Então, como eu usei o Vampeta como exemplo, agora eu uso o Douglas. Isso não é desculpa para o jogador não jogar. A questão é vontade de ser campeão. É isso que difere um jogador como o Casares de um jogador como o Vampeta, como o Douglas, por exemplo. É isso que difere boa parte do elenco do Atlético do elenco do Grêmio, que fez um zagueiro que estava em dúvida por contusão, não sabia se ia jogar, foi escalado lá na última hora, e aí no final do jogo o cara faz uma corrida que é a lateral do campo toda para fazer a jogada do terceiro gol, porque eles queriam um título. É essa que é a diferença. Não é disciplina, é lógico que um jogador disciplinado tende a durar mais como jogador, né? A carreira tende a durar mais do que um indisciplinado, como o Zé Roberto, por exemplo. Agora, a qualidade em campo, a vontade em campo, não faz diferença. Porque o jogador que quer jogar, a boleiragem mesmo, eu já vi jogar vários que queriam ser campeões e não eram disciplinados, não. Beleza? Então, só explicando mais ou menos, porque muita gente entendeu errado aquele vídeo. Não sou fã do Vampeta, não. Teoricamente, sim, porque ele é de uma geração que o futebol eu curtia muito mais. Até rival, até igual o Corinthians, time adversário, eu curtia muito mais, porque os caras eram boleiros, os caras curtiam jogar futebol, zoavam um ao outro na entrevista, brigavam, saíam na porrada, não tinha essa frescurada toda e ficar mimando o jogador. Ah, ficou triste por causa do banco, por isso que ele tava. Foda-se, é isso que eu penso. Jogador tem que ser jogador e pronto, acabou. Não tem psicologia, não. É treinador, vestiário, mandar tomar no cu, xingar, mandar virar homem. É isso que é futebol, velho. Não é nada de machismo, não. Tô falando de jogador ficar cheio de frescurinha. Pra mim não cola. Ah, me deixou no banco, eu fiquei tristinho, por isso que eu tô mal. Foda-se, se vira homem, porra. É isso aí. Falar sobre técnico, né, velho? Marcelo já foi. Eu não sou defensor do Marcelo, pelo contrário, só critico pelo que eu acho que ele tem que ser criticado. Esse exemplo aí, vontade de jogador, não é culpa de técnico, na minha opinião. Não queria que o Marcelo fosse embora, porque eu não queria que nenhum técnico durasse menos de um ano no Atlético, pelo menos. Isso é para qualquer técnico. Vai vir um técnico aí, vamos imaginar um técnico ruim, que eu já dei exemplo aqui, usei o Cristóvão Borges como exemplo, mas vamos supor o Caio Júnior, que
está fazendo um trabalho fantástico na Chapecoense, vamos supor que ele venha, não tem nome e tal, aquele trem vai ser considerado aposta, muita gente não vai gostar, e ele não faça um trabalho bom imediatamente. Já estou falando como exemplo, tá? Usando como exemplo, não sou fã do Caio Júnior, mas um técnico durar menos de um ano, para mim é um fracasso. Aí a galera fica comentando, tinha que mandar embora mesmo e tal, e a imprensa fica falando mal do Marcelo, agora não quer que mande embora. Não é isso, velho. Uma coisa é não achar que o trabalho do Marcelo tá bom. Eu não achava e acho que ninguém estava achando que estava bom. Agora, você demitir um técnico entre um jogo e outro de uma decisão, de uma final, igual foi o Autuori, igual foi o Marcelo agora, é um amadorismo sem tamanho. Não é porque o técnico é ruim que isso vai passar a ser certo, não. Você ter que mandar o cara numa situação dessa já mostra que o amadorismo veio há muito tempo. Primeiro na contratação dele, na definição de perfil do técnico, e depois em todo o trabalho que ele veio e foi levando pelas classificações da Copa do Brasil para você mandar ele embora entre um jogo e outro da final. Por que não mandou na semi? Por que não mandou nas quartas? Você achava que o trabalho estava bom? Então esperasse pelo menos o jogo da final. Não achava que o trabalho era bom e não teve coragem de mandar embora, então vacilo, algum vacilo aconteceu. Agora, mandar embora entre um jogo e outro da final é um absurdo. Mesmo que o treinador não seja bom, mesmo que o trabalho não esteja sendo bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quem criticava o Marcelo pode criticar também essa atitude que para a diretoria é amadora, na minha opinião. Bom, amadora assim, desesperadora também, toma 3-1 em casa e foda-se também, agora seja o que Deus quiser, não precisa mais de técnico, talvez seja isso, menos mal, que aí é tocar o foda-se mesmo, do que tá achando que isso é uma atitude legal, não é. Mas vamos pensar agora na discussão sobre técnico, né, velho? Bom, eu vou adiantar aqui o que eu penso. Não, muita gente fica falando sobre quem seria bom. Muitos técnicos seriam bons, muitos técnicos. Os últimos 5 ou 6 foram bons técnicos, são bons técnicos, né? Alguns não fizeram um bom trabalho, mas são bons técnicos. Então, a escolha não tem que ser por quem é bom técnico. A gente tem que ficar olhando o Roger no Grêmio, o Abel na Arábia Saudita, não seja lá onde que ele estiver, porque o Levi mesmo, que foi campeão, veio do Japão, de 7 anos de Japão. Eu fui contra você contratar um técnico que está 7 anos no Japão. O que esse cara sabe de futebol brasileiro? E o cara foi campeão, e eu sou fã dele, critiquei a vida dele. Primeiro porque aconteceu a mesma coisa com o Paulo Autuori, né? Mandado embora entre um jogo e outro das quartas. E depois porque o Levi estava fora há muito tempo. Então, mesmo fã do Levi, eu fui contra a vida dele, acabou que ele foi campeão. E deveria ter continuado. Mas enfim, o que eu acho, e aí eu vou expor para vocês aqui o que eu acho que a diretoria deve fazer. Definir um perfil de técnico para a necessidade do Atlético. Isso é o que a diretoria deve fazer, na minha opinião. Definir um perfil. Então, você define um perfil, quer um técnico para essa necessidade. É isso que o Atlético precisa para ser campeão. Aí você vai procurar os técnicos daquele perfil. Mas o Roger está disponível no mercado. Atende a esse perfil? Está fora. O Abel está disponível. Ele atende a esse perfil, que é o que o Galo precisa? Não. Então está fora. O Guardiola está disponível. Olha aqui no perfil. Guardiola atende a esse perfil? Não. Está fora. Então não é quem está disponível. Vamos parar com isso, velho. Quem está disponível. Você tem um Levi. Olha só como que o Galo fez nos últimos anos. Por isso eu estou pensando que o Galo tem que planejar primeiro o perfil. O Galo teve Cuca, que é futebol bem jogado, teoricamente, bonito. Joga para cima, joga para ganhar. Não se preocupa muito com defesa. Na época do Atlético, muito menos. Se preocupava muito menos. Agora até preocupa mais. Eu não sei como é a comissão do Palmeiras, talvez alguém o ajuda lá. Então foi Cuca. Aí veio, depois do Cuca, o Autuori, retranqueiro, totalmente oposto. Aí esse Autuori veio o Levi, totalmente oposto. Futebol doidão de novo, ir pra cima, galo doido. Aí veio o Aguirre, retranqueiro de novo. Aí veio o Marcelo, joga pra cima de novo. Porra, isso é um sinal de como o Atlético está sem requisito nenhum para contratar técnico.
é o disponível no mercado. O Levi, na minha opinião, o Levi e o Aguirre foram demitidos pelo mesmo motivo. Apareceu o que você queria disponível no mercado. O Levi apareceu, teoricamente, o Muricy. Aí o cara falou, não, doidão, vão lá pegar o Muricy, tem que mandar o Levi embora, pegar o Muricy. O Muricy não veio. Aí, o Aguirre, a mesma coisa. O Aguirre estava mal, apareceu o Marcelo disponível, vou mandar o Aguirre embora, trazer o Marcelo. Sem critério nenhum. Então, pra mim, isso é o primeiro ponto. Não é ficar olhando quem está disponível, não. Às vezes você acha um cara no perfil que não está disponível, vai lá no clube e fala assim, ô, velho, quero esse cara aqui, toma a grana aí. Pronto, você resolveu o problema do Atlético. Beleza? Isso é o que eu acho que a diretoria deve fazer. Agora, qual é o perfil? O perfil, na minha opinião, é o retranqueiro mesmo. Eu sempre falo isso nos grupos, a galera fica puta, e eu concordo que a torcida do Galo não aceita. Eu concordo que o Atlético, tradicionalmente, é um time ofensivo, é um time que joga pra cima e que vai ser uma novidade. Né? Não uma novidade. Uma novidade vai ser um técnico desse dar certo. Porque já vieram, o Ruth já veio e tal, o Tite mesmo. A novidade vai ser um técnico desse dar certo no Atlético. Mas aí eu penso o seguinte: primeiro, que um técnico retranqueiro não tem nada a ver com abrir mão da parte ofensiva. É se organizar primeiro na defesa, para primeiro se preocupar em não tomar gols e depois se preocupar em como chegar aos gols. E eu falo sempre, dou o exemplo do Tite. A torcida do Corinthians criticava o Tite todas as vezes em que o resultado não era uma vitória. A torcida do Corinthians chamava o Tite de empatite, que ele empatava demais, segurava muito o resultado, ganhava de 1-0, enfim, retranqueiro. A torcida do Corinthians só parava de criticar o Tite para comemorar os títulos, sacou? O intervalo das críticas era essa: fomos campeão, vamos comemorar. Enquanto não estava comemorando o título, estava reclamando do jeito que o Tite joga. Então, são vários exemplos. O próprio Muricy. O time que joga bonito é bom para se ver, para se assistir. Outro time. Agora, o meu, eu quero ver campeão. E para ser campeão, pelo menos pelo que os 3, 4 últimos anos têm mostrado para o Atlético, a gente tem que resolver o problema defensivo. E para isso a gente precisa de um técnico que entenda disso. Beleza? Essa é a minha opinião. Agora eu não estou nem dando conselho para a diretoria mais. Se é que meu conselho chega na diretoria e vai fazer alguma diferença. Mas a minha opinião é: para ser campeão, o Atlético tem que definitivamente resolver um problema que é crônico e não tem atrapalhado a gente há pelo menos 3, 4 anos aí. Tá? Porque até quando a gente foi campeão nos últimos anos, a gente sofreu com a defesa, teve que fazer virada histórica para entrar para a história, para ser fantástica, sofrer pra caralho, porque tomou gol fora de casa, mais do que devia, ainda tomou gol em casa também. Então, bom, disso eu acho que não há dúvidas, né? É só basta a torcida escolher o que ela quer. Que é um time que joga bonito pra galera, igual a seleção de 82, igual a seleção da Holanda de 74, igual o próprio Atlético da década de 80 todo. Enfim, ou você quer um time campeão, tricampeão seguido, igual o São Paulo. Você quer uma coisa dessa? Então você tem que preocupar com o resultado, meu velho. E aí eu uso exemplo do Aguirre e até do Autuori. O Atlético, eu vou usar exemplo desse ano. Todo mundo acha que o Aguirre, eu sou fã, não sou fã não, velho. Eu só dou exemplo porque, pra mim, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e parar de ficar querendo escolher técnico, parar de ficar querendo achar que entende mais que técnico. E se a diretoria trouxer um técnico e a gente deixar ele trabalhar e a diretoria mantê-lo no cargo, eu acho que o título vai vir fatalmente, pelo menos até 2019, se o Atlético não perder todos esses bons jogadores que estão aí. Mas enfim, usar um exemplo aqui, só para finalizar, esse ano contra o Uberlândia no Independência, o Atlético estava metendo 2-0, já era 43, 44 minutos, o Marcos Rocha fez uma hora lá na lateral, a torcida do Galo começou a ficar louca, xingar, aí o Marcos Rocha virou para a torcida e tipo, fez assim: pô, o jogo já acabou, gente, é o resultado, calma, não precisa ficar desesperado com correria não. Então, a torcida do Atlético realmente não aceita. Eu estou ilustrando isso aqui, não é porque o Marcos Rocha está certo, porque o esquema está certo, estou ilustrando como a torcida do Atlético não aceita. Porém, se vier, eu acho que é um acerto da diretoria priorizar o perfil, e para mim o perfil correto é esse tipo de técnico, preocupado mais com a defesa e com o resultado, porque não adianta você meter
3, 4 gols igual fez com o Sport, né? Mete 4, toma 4. Não adianta você fazer isso, né? Um ataque sensacional, se você não consegue segurar os resultados. Então, às vezes, empatar fora de casa é planejado, ganhar só de 1-0 e acabar com o jogo, jogar a bola pro mato, não fazer mais gracinha, não ir pra cima mais, isso faz parte do jogo no final do campeonato, dá título. Beleza, galera? Então, vamos pensar nisso e apoiar quem quer que venha. Essa final aí já tá entregue, o Daniel mesmo falou, a toalha é dele, ele que vai tentar pôr pilha nos caras, o Diogo Giacomini também, os próprios jogadores que tem que se motivar. Esse aí é o que tem pra final, pra ser na loucura, pra ser do jeito que a gente conhece, na fé. Então o técnico não influencia nessa final mais. Agora, tô pensando, já falando pro ano que vem, porque o Marcelo foi demitido antes do que eu imaginava. Vamos apoiar a decisão da diretoria, que eu espero que seja correta. Mesmo se for contra e tudo isso aqui que eu tô falando, sugerindo e os carai, eu vou apoiar. Por quê? Eu defendo a permanência de um técnico, de um projeto, um perfil que seja bem escolhido e que ele seja mantido, independente de corneta, independente de vaia, independente de torcedor achar que sabe mais, enfim, independente de mimimi de jogador, tem que ter continuidade. Então, se Deus quiser, a gente vai escolher um técnico, a diretoria vai escolher um técnico que vai durar o ano de 2017, pelo menos, independente de como a torcida recebê-lo. Mas espero que a torcida não receba mal, como fez com vários dos últimos técnicos. Já recebe o cara esperando que ele se foda, porque quando o técnico se fode, normalmente o Galo também se fode. Beleza? Vamos jogar pra cima aí e esperar esse próximo ano. Mas tá a final antes, não pode esquecer, final é importante, e eu acredito de verdade. Mas como a gente está falando desses assuntos aí, eu já estou preocupado com o ano de 2017 também, para que não seja como esse ano, que foi realmente decepcionante. Grande abraço, galera, não somem não, e agora eu vou começar a bebedeira, porque tem que comemorar. É isso aí, beijos.